Olá a todos, a gente vai estar corrigindo aqui essas atividades que nós deixamos na última aula. Bom, aqui a gente está falando sobre cadeia alimentar, que seria na verdade uma sequência, né, linear, onde a gente observa ali a transferência de matéria e de energia, né, de um ser vivo para o outro. Então a cadeia alimentar ela sempre começa com um produtor, né? Logo em seguida, aquele ser que se alimenta do produtor é chamado de consumidor primário. Esse consumidor primário, ele não produz seu próprio alimento, ele é heterotrófico. Em relação aos produtores, eles produzem o seu próprio alimento, são chamados de autotróficos. E aí a gente tem os consumidores secundários, né, que se alimentam dos primários, os consumidores terciários, que se alimentam dos secundários e por aí vai. A gente não costuma ter uma cadeia alimentar muito extensa, porque há gasto de energia, né, a partir do momento em que a gente tem outros níveis tróficos. E os decompositores são aqueles em que, na verdade, estão devolvendo ali os sais minerais, né, para o solo. Então, eles são essenciais, são os fungos e as bactérias, e eles também devem ser representados nessa cadeia alimentar, tá? Bom, então vamos lá. A imagem ao lado mostra uma capivara que habita a Lagoa Rodrigo de Freitas, um ecossistema aquático muito importante para a nossa cidade. As capivaras se alimentam de grama. Se elas se alimentam de grama, automaticamente eu já entendo que ela seria um consumidor, né, primário. Tá? Só que ele está perguntando, a questão está perguntando qual o nível da cadeia alimentar que ela ocupa. O primeiro nível é o produtor. O segundo nível é o consumidor primário. Como ela é o consumidor primário, então ela está ocupando aqui o segundo nível. Vamos lá. A2, observe a imagem. Nessa teia alimentar, o que seria uma teia alimentar? Onde a gente tem várias cadeias alimentares que elas estão se entrelaçando, né? Podemos encontrar a seguinte cadeia alimentar. Então, a gente vai ter que acompanhar, né? Planta, gafanhoto, vamos ver, ó, planta, gafanhoto, tá dando certo. O pato tá dando certo. E o gavião tá dando certo. Então, é essa a letra A, tá? Vamos lá, na 3. As garças são aves presentes em vários ecossistemas. É no ambiente aquático que elas obtêm seu alimento, os peixes. Considerando o hábito alimentar das garças, podemos afirmar que elas podem ocupar o seguinte nível na cadeia alimentar, né? Então vamos lá. Ela pode ocupar o nível do consumidor secundário? Vamos ver. Ela está se alimentando do peixe. Então, de repente, o peixe se alimentou de um produtor e aí automaticamente ela estaria ali sendo um consumidor secundário. Então, está correta essa opção. As outras não seriam, né? Produtor, ela não tem como produzir seu próprio alimento, decompositor, ela também não decompõe, né? Matéria orgânica morta. E consumidor primário, ela também não poderia ser porque ela se alimenta de peixe, não de planta, né? 4. Monte uma cadeia alimentar que você seja o produtor. Desculpa, gente, tem um erro aqui, tá? O consumidor primário. Então vamos lá. Vocês poderiam estar colocando um alface, né? E logo em seguida vocês, né? E não esquecendo de finalizar essa cadeia alimentar com os decompositores. Não esqueçam de colocar a seta de quem está servindo de alimento para quem, tá ok? Um abraço.